Bom dia, pessoal, tudo bom? Mais um dia aqui, começando, né, iniciando a Semana Mundial do Aleitamento Materno, a hora do mamaço aqui da cidade de Campinas. Mas como esse ano, né, o evento está sendo todo online, acaba que acontece pro Brasil todo, pro mundo todo, né? Então, a gente está fazendo a gente vai fazer essas lives. Ontem foi a live de abertura lá dentro do evento do Facebook mesmo, da SMAN 2020 Campinas, Hora do Mamaço. E lá tem a grade de programação para a semana toda agora. Então, hoje a gente está começando com. A gente vai ter uma live bem legal agora com a Isabela, que eu vi que ela acabou de entrar. Deixa eu chamá-la aqui. Ups. Deixa eu ver se consigo te chamar. Você consegue me mandar o pedido para entrar, Isa? Deixa eu ver. Aqui. Você recebeu aí? Oh, deu Oi, certo. tudo bom? Tudo bom, Carol? E você? Tudo bem também. Deixa eu Tava aumentar o falando brilho do aqui. celular. Pronto. Tá dando para ouvir bem? Tá tranquilo. Ah, beleza. Tava só falando aqui que a gente está iniciando então essa Semana Mundial do Aleitamento Materno, né? E que Aham. esse ano as coisas estão diferentes porque vai ser tudo online, né? A gente costuma fazer uma massa lá no centro de convivência, Sim. mas por causa da pandemia e tal, a gente está fazendo todos esses eventos online, então acaba que não se restringe só à cidade, né? Então pode Uhum. sendo consegue ter o alcance aí do Brasil todo e fora também, né? Então Sim. a Hora do Mamaço é um evento nacional dentro da UABA, que é o grupo. Ontem eu contei um pouquinho sobre o histórico, né, de como surgiu a Semana Mundial do Aleitamento Materno, mas é um grupo que atua dentro da Organização Mundial de Saúde, Unicef e tudo mais. Então é muito legal para a gente estar participando disso daí, né? Que é bem importante. Sim, com certeza. Eu tô E vendo que sendo tem um pessoal adaptada? entrando, mas depois a gente vai também deixar gravado aqui. Sim, Deixa só sim. eu bloquear aqui as notificações, porque menina do céu, parece. Ontem eu tava fazendo aqui, eu já tinha colocado não perturbar. Eu tava fazendo a. Pronto. Tava fazendo a live ontem, daí começou a tocar telefone, um monte de coisa a Aham. apitar. Bom, e aí então depois a gente vai deixar gravado, né? Então, quem não conseguir assistir agora, vai ter ao longo do dia e depois para assistir direitinho, certo? Sim. Então, queria falar para você se apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre você, sobre o que é o seu trabalho. Uhum, tá bom. Bom, antes de tudo, Carol, eu queria te agradecer o convite. Acho que nesse momento de pandemia a gente fazer acontecer, né, a ISMAN, no contexto que estamos, é muito importante e fico muito feliz porque a gente se conheceu no passado, né, no Vegan Day, ali organizado pela SVB de Campinas. Eu não te conhecia e de lá a gente deu mediou, né, aquela palestra, aquele bate-papo sobre maternidade vegana. E aí eu te conheci e admirei muito seu trabalho, né? Então eu fico bastante Gata, honrada pelo imagina. convite. Imagina, pra gente Bom, que é uma honra, pra mim que é uma honra ter você aqui. legal. É, bom, meu nome é Isabela Tesoto, eu sou nutricionista, eu sou mestre em alimentos e nutrição, especialista em nutrição pediátrica e consultora em aleitamento materno. Então, hoje eu tenho um consultório totalmente focado para nutrição materna e infantil, então eu atendo
desde a pré-concepção, né, as tentantes, até a adolescência. E aí, nesse meio tempo, eu incluí, né, fazendo o curso de consultoria em aleitamento materno, eu incluí também, né, a consultoria como um meio de atuação também. Né? E aí eu também dou aula Legal. na faculdade, né, na graduação em nutrição, também dou algum tempinho. Que legal. Nossa, muito bacana, né? Então, porque eu falei ontem, eu dei uns spoiler lá na abertura, falei que a semana vai estar recheada de profissionais que estão, assim, não só ligados à área do aleitamento materno, mas também toda essa coisa ambiental, né? Consciência ambiental. Então, como a Sim, Isa falou, a gente se conheceu num evento sobre veganismo. é, E o tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno desse ano está muito, muito relacionado a tudo isso daí. Então, totalmente. achei que foi, assim, bem, caiu bem, o tema foi bem, assim, apropriado, principalmente para esse ano, né, que a gente está com essa pandemia e tudo mais. Sim, sim, acho que Legal. caiu como uma luva. Isa, eu queria que você falasse um pouquinho. Então, você contou pra gente um pouco daí da sua formação e tudo mais, mas como que surgiu esse interesse seu de você assim trabalhar com aleitamento materno, com amamentação? Olha, foi na graduação mesmo, né? Então, essa disciplina de nutrição materna e infantil surgiu lá pelo terceiro ano, se eu não me engano, lá pelo terceiro ano. Até então, olha que ironia, né? Eu tinha tido ciência e tecnologia de alimentos antes, né? Essas bases a gente tem antes dessas mais específicas. E aí eu adorava tecnologia de alimentos e trabalhava com pesquisa, fazendo iniciação científica com leite e derivados. Olha que, Nossa, que cuspida na testa, né? E aí, quando surgiu a disciplina de nutrição materna infantil, eu me apaixonei, especialmente pelo aleitamento. Eu lembro que eu saía assim da aula e ia lá para a biblioteca e pegava na enfermagem, porque a parte de aleitamento materno na graduação é mais forte na enfermagem do que na nutrição. Aí eu pegava os livros da enfermagem para poder me aprofundar um pouco mais, porque era um pouco mais raso, né, na época. sim. E aí eu me formei, fui fazer mestrado ainda na área de tecnologia de alimentos e tive uma série de desilusões no mestrado, né? Então chegou na metade do mestrado, eu me questionei se era aquilo mesmo que eu queria para minha vida. E Nossa. aquela questão do nutrição materna infantil se aflorou de novo. Falei, quer saber? Vou fazer uma pós, né, em nutrição pediátrica. E aí fiz. E aí, logo em seguida que terminei a pós, terminei o mestrado, eu comecei a dar aula numa faculdade, que é a faculdade que eu dou aula até hoje. E aí, de lá, eu senti a necessidade de me aprofundar mais em aleitamento materno, porque é a disciplina que eu dou até hoje, que é materno infantil. Então, foi mais por Uhum. isso. Primeiro por uma necessidade para eu me aprofundar no assunto, para poder dar aula. E Sim. depois no consultório, né, a gente vai pegando os gestantes, vai pegando os bebês pequenininhos ali, e sempre tem uma questão ou outra que a gente observa na amamentação, e aí eu fui me aprofundando também para agregar isso ao consultório também. Que bacana. É interessante, né? Porque tem que acontecer alguma coisa assim para dar aquele link, né? Quando não é uma coisa que já vem assim de um tempo, né? A pessoa, sei lá, sempre sonhou em trabalhar com isso. Tem que ter Aham, dado um clique, né? Alguma coisa aconteceu ali para você despertar esse interesse. Que nem comigo, por exemplo, eu exatamente. não sou da área da saúde, né? Mas depois meu primeiro filho, né? Como eu tive alguns problemas, comecei a estudar tudo e aí fui fuçando e cada vez mais assim interessada no tema para poder ajudar outras mães que estavam passando também por coisas parecidas ou, né, enfim, que eu poderia ajudar de alguma forma. E então esse que foi o clique, mas eu nunca, assim, nunca estudei a área da saúde, né? Eu sou uma pessoa totalmente voltada, eu sou mais de humanas, né? Assim, na Aham, questão de eu faço MBA em Relações Internacionais, então, e trabalho com projetos em TI. Até por isso que o nome do meu blog é Maternagem Nerd, né? Uma brincadeira aí com sim. essa área de tecnologia e tudo mais. Então, eu não tenho nada a ver com a área da saúde, mas por causa da minha experiência como mãe, né? Eu tive esse clique, né? Para poder estudar e me formar aí nos cursos e tal.
Então é bem interessante a gente entender um pouquinho sobre como que foi esse despertar aí, né, que as pessoas Sim, têm. Porque você comentou que foi um pouco raso, assim, lá na faculdade, né? E a gente ouve falar, né, que realmente isso daí também acontece em outras áreas da saúde, não é só, acho que no curso de nutrição, mas acho que em outros cursos também da área da saúde, se a pessoa não se aprofundar, não for buscar mais aprofundamento, fica aquela coisa meio rasa, né? Então, por isso que às sim. vezes a gente vê alguns profissionais aí da saúde falando coisas assim que não fazem muito sentido, né? A gente que estudou mais, a gente fica um pouco assustada, né? Exatamente. Isso em qualquer área, né? Não só na nutrição, que eu imagino que ainda é um pouco raso a questão do aleitamento dentro do curso de nutrição. Não com os meus alunos, eu tento me aprofundar Uhum. bastante. Mas acho que ainda fica muito a cargo do enfermeiro trabalhar com o aleitamento materno. E mesmo assim a gente vê relatos, né, dentro de maternidades que o próprio enfermeiro falou e fez um monte de besteira dentro desse contexto do aleitamento materno, né? Então Sim. é algo que deveria ser ensinado, inclusive em escola, né? A gente tem o José Martins, né, o pediatra, que fala, defende isso, né? Que aleitamento materno tinha que ser ensinado na escola. Qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, né? O que acontece, como ocorre, quais as dificuldades, justamente para todo mundo chegar empoderado ali quando isso acontecer, que a maioria das pessoas vai acontecer, né? Nas famílias. Então falta muito, né? Naturalizar, né? A amamentação, ela precisa ser naturalizada, né? Você vê que Sim. o que é naturalizado, a sociedade naturalizou, é o uso de fórmula, né? Tanto que eu até falo brincando eu tenho uma filha, né? E uma vez eu vi quando ela era mais novinha, ela pegou a boneca e pôs no peito como se fosse para amamentar. Aham. E é difícil você ver isso, porque as bonecas elas já vêm com uma madeira e chupeta, né? Então, o que Sim. a sociedade naturalizou é diferente do que é o natural mesmo, né? Exatamente. Até quando a gente pensa em chá de bebês, a lembrancinha normalmente é uma mamadeira com umas balinhas dentro e tal. Eu brinco que Verdade. com as minhas gestantes, com aquelas que eu consigo acompanhar a gestação toda, eu sempre falo, no chá de bebê, nada de mamadeira com balinha dentro, né? E uma delas, ela Né? mandou fazer uns cupcakes em formato de peitinho, que eu achei Que sensacional. legal. Obviamente que, né, chocou toda a sociedade ali na festinha, mas aí ela deixou o recado dela, né? Não, gente, nada a ver. A gente já Sim, começa com essa desmotivação, né? Já começa com a mamadeira. Vamos começar com o peitinho, verdade. pelo menos. É verdade. E tem também essa coisa de sexualizar a amamentação, né? Então, ainda tem, em pleno século XXI, era da informação, a gente ainda tem essa coisa da sexualização de algo que é natural de todo mamífero, né? Uhum, É, e também uma das coisas aí que levam muitas vezes a mãe a ter vergonha de amamentar em público, né? E a gente sabe que é sim, difícil você não amamentar em público em nenhum momento, porque os bebês humanos, eles precisam, né, mamar, o estômago muito pequeno e tal. Então, às vezes, acontece deles quererem mamar, do bebê querer mamar na rua. E aí tem essa coisa da sociedade de, ai, cobre com um paninho, né? Porque para que sim. mostrar o peito? Ai, tá querendo aparecer. Então, esse tipo de coisa também acaba atrapalhando, né? Sim, sem dúvida. Tem um caso até de uma. Eu li em algum lugar, ou alguém me contou, eu não lembro mais. Mas estava no ambiente universitário, em secretaria, sabe, de faculdade. Você pensa, no ambiente Uhum. universitário, as pessoas são mais esclarecidas, né? E Sim. aí a mãe estava lá com o bebê, a mãe era aluna, e aí estava com o bebê pediu para amamentar e amamentou. E aí veio, tinha um casal próximo e veio a mulher, né, do casal falar para ela que ela estava constrangendo ela e o marido dela, porque estava Gente, amamentando ali no meio da secretaria da faculdade. E aí a história era que ela foi lá e esguichou leite na cara dessa mulher, né? A gente falou, gente,
Que desaforo, né? Então, eu não sei se realmente é verdade. Alguém me contou, eu li em algum lugar, mas eu achei genial, né? A pessoa é Ah, dá totalmente vontade, né? empoderada, totalmente empoderada, né? Falei, gente, tô amamentando, a criança tá com fome, né? Não vou dar uma coxinha, né? Pro bebê, vou dar o peito, É que é o que ele ótimo. come. Então, sim, né? A gente vê muito e vê também entre mulheres, né? Não só entre homens, mas também entre mulheres. É, infelizmente, né? É aquela coisa, o machismo, ele tem ali várias facetas, né? E aí você vê as próprias mulheres reproduzindo é, pensamentos e falas machistas, né? Porque uma mãe que está amamentando, ela nem está pensando em que aquilo é sensual, é uma coisa natural, né? Então, Exatamente. aí a sociedade vem com aquele olhar, né, de sexualizar o ato da amamentação e realmente eu vejo assim que algumas mães falam para mim, eu uso paninho porque eu não vou mostrar meu peito. Eu falo, mas gente, você tá amamentando, você não tá, sei lá, fazendo topless na rua, né? Então tem um bebê ali, né? Não, você Exatamente. não tá pondo pra fora e sei lá, e mesmo que tivesse, né? Aí já entra em outras discussões, mas eu acho que sim, o corpo da mulher ele é muito sexualizado e até na maternidade ainda, e são coisas que acabam atrapalhando, né? Como a gente hoje Sim. aqui está falando sobre o papel da sociedade, né, no incentivo à amamentação, essas são coisas que vão acontecendo e que vão causando efeito contrário, né? Ao invés de Sim. incentivar, vai deixando a mulher constrangida ao ponto dela desistir, né? Exatamente. Às vezes pensa em amamentação sempre dentro da poltrona, dentro no quartinho escuro, com aquela poltrona confortável, né? E nunca a gente de fato pensa na amamentação com essa mulher no meio de uma festa, no meio de uma igreja, no meio de uma feira, né? Que é o, se ela tá com o bebê ali, assim como a gente para para comer, a bebê também vai parar para comer em algum momento, né? Então, o buraco é mais embaixo, né? A sociedade precisa tá mais preparada em muitos sentidos, mas nesse esse tabu a gente já podia ter quebrado há muito tempo, né? É só peito, né? Não tem nada demais, é só um peitinho. Verdade. E eu não consigo ver nada de sensual no leite, assim, no peito que tá Exato. saindo leite. Eu amamentava meus filhos também em qualquer lugar que eles precisassem, né? Eu vi que a Olga comentou ali também que ela sempre amamentou em qualquer lugar. E assim, nunca fiquei preocupada, assim, me ligando de que alguém poderia estar sendo constrangido, porque, meu, é a última coisa que a gente pensa, a gente está preocupada ali Uhum. com o bebê. Você está com fome, está com sede, está precisando de alguma coisa, né? Está com algum incômodo, porque a amamentação, ela não é só alimentação, né? Ela tem a ver com conforto e tudo mais. Então, a última coisa que eu pensava, assim, era se estava constrangendo alguém alguma coisa, porque é uma coisa tão natural, né? E o que que você Exatamente. acha, Isa, assim, do seu ponto de vista de profissional e tudo mais? O que que você acha, assim, que a sociedade... Qual que é esse papel mesmo que a sociedade tem, assim, de incentivar a amamentação? O que que a sociedade poderia fazer, pode fazer e Uhum. deve para poder incentivar, né, que a amamentação ela ocorra cada vez durante mais tempo, porque a nossa média nacional, infelizmente, é de 54 míseros dias, né? É muito Um pouco. mês e meio mais ou menos. A amamentação exclusiva, porque depois desse tempo já entram aí com fórmula, mamadeira, leite de vaca e tudo mais. Exato. Mas o que que você acha que a sociedade poderia fazer? Eu fico pensando assim, a gente que entende de aleitamento, a gente fica tão fascinado, né? Então, ontem eu participei de um curso sobre a compreensão das fórmulas infantis. Porque assim como é importante a gente entender de aleitamento, é muito importante a gente entender de fórmula, para a gente não ficar caindo. Ninguém fala de fórmula, né? Na faculdade não se fala de fórmula, na fórmula, é leite artificial, né? Quando a gente fala fórmula parece que é uma coisa maravilhosa. Então, ninguém fala de leite artificial. Fala-se muito de aleitamento, 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 e aí, às vezes, quando chega uma prescrição de um pediatra para mim de leite artificial sem lactose, que é uma afronta para aquela criança, né?
por muitas vezes eu não conseguia debater de fato de como oferecer um outro tipo de alimento. E por que, um outro tipo de fórmula? Por que eu estou falando isso? Porque ontem no curso era para a gente identificar, não tinha nenhum tipo de problemas, né, com marcas nem nada, mas para identificar de todas as formas de leites que a gente tem disponíveis hoje, de leite em pó, quais serão as melhores opções de acordo com o padrão ouro, que é a amamentação. Então a gente tinha ali as médias de carboidrato, proteína, lipídio, prebiótico, probiótico, ômega 3, tudo que tem no leite materno, e quais Sim. seriam as melhores para a gente chegar lá. E a conclusão é que não tem, né? A gente tem tanta. Não, obviamente que a gente já sabia que não tinha, mas elas estão muito, muito, muito piores do que eu imaginava. Porque se vendem Nossa. muito como aquela questão de é, é um substituto principal do leite materno, mas ainda Uhum. assim estão muito abaixo do que deveriam para ficar um pouquinho mais próximo do leite materno e se vendem como se fosse próximo do leite materno. Então eu penso que a gente tem que se focar muito na importância do aleitamento e falar que a gente ainda não tem substituto bom. O substituto principal que a gente tem por momento são os leites artificiais, né, das todas as marcas Sim, que a gente conhece hoje em dia. Mas mesmo assim eles não são bons, né? Então o que a gente tem que você acha focar é que. nisso. Desculpa te interromper, Pode mas falar. ontem eu tava falando lá na live de abertura que eu, né, assim, mas eu queria saber sua opinião. Mas eu vejo as fórmulas, o leite artificial, como um recurso, como uma medicação, né? Na Exato. ausência do aleitamento materno, ele é usado como se fosse uma medicação, porque tem gente que, às vezes, não amamenta, mas aí dissolve leite de vaca na água, faz umas É, mistureba louca lá, entendeu? E acha que aquilo ali pode substituir, né, o leite ou exatamente. a fórmula. Então, eu acho que ele deve ser usado, né? Tem que ser usado na ausência da amamentação e tem que ser visto como um recurso, assim, farmacológico, né? Porque você é um composto ali que tenta chegar, né, próximo ao leite materno, não tem os anticorpos e tudo mais, mas que precisa ser usado quando não tem amamentação, né? Então, não Exatamente. adianta ficar inventando fórmulas, coisa dissolver leite animal com água, não sei o que e tal, porque não é por aí, né? Exatamente. Eu achava sinceramente que era melhor do ponto de vista dos nutrientes, mas ainda, bom, anticorpo não tem, né, no leite em pó, mas eu achava que Uhum. era um pouquinho melhor no ponto de vista dos nutrientes e ontem eu tive um choque de realidade, assim, que as melhorzinhas ainda são bem fracas e é o que a gente tem de substituto hoje, porque oferecer o leite de vaca diluído né, não tem nem o que falar, né? Então, aí Sim. voltando no que você tinha falado, eu penso que a gente tem que focar na importância, trazer isso em termos de formar uma sociedade mais focada em aleitamento, em compreendendo mais de aleitamento, trazer isso para a escola mesmo, né? Então, assim como a gente tem biologia na escola, em algum momento a gente falar de fato do aleitamento é alguma coisa muito simples, né? O que é natural, aquele leite é o leite específico para aquela criança, a criança que vai receber aquele outro leite, ela precisa ser exceção, e hoje a gente sabe que não é a exceção, né? Então, assim, ela vai ser aquela criança que de fato tiveram problemas, e a gente tem problemas que levam a criança a não consumir o leite materno, são raríssimos, mas a gente tem. Então, trazer isso dentro da escola, trazer isso principalmente para homens, né, para os pais, para eles entenderem o papel deles na amamentação, né? Então, a mulher ela fica ali com aquele piercingzinho de mamilo, literalmente o dia inteiro, especialmente no começo, né, no puerpério. E aí, às vezes aquele homem ainda não entende que o papel dele é deixar ela, de fato, amamentando e alimentando aquela criança, e cuidando daquela criança, e ele tem que cuidar do entorno, né, de tudo, e também, obviamente, né, ele é pai daquela criança. Então, também trazer para o homem qual que é o papel dele nesse processo. Ele não só engravidou aquela mulher e a partir do momento que acabar a amamentação, ele vai lá e vai, de fato, ter uma relação com essa criança. E a gente escuta isso, né? Muitas vezes, agora por enquanto é com a mãe. Aí, a hora que chegar na introdução alimentar, eu entro. Né? Então ele tem o papel dele enquanto aquela mulher estiver só amamentando. É claro que o papel da mulher nesse momento inicial
ele é mais importante porque ela é a comida daquela criança. Mas, né, também ponderar os pais de que eles têm muito, né? Até, acho que foi ano passado, né, que a Ismã entrou um pouquinho nesse diálogo, né, de falar da importância da família como para empoderar a amamentação, né, os avós, enfim. E aí eu também acho que, como para a sociedade, para a formação de uma sociedade mais em pró-amamentação, há propriamente os cursos de graduação que se focam, que tem em algum momento foco em amamentação. Não fica só no enfermeiro, né? Então, Sim. o nutricionista que está em formação, ele não aprenda só os benefícios da amamentação, mas que ele aprenda que para humanos é um processo fisiológico, é um processo natural, mas é um processo mais difícil do que para qualquer outro Sim. mamífero, né? A gente vê gatinha tendo a ninhada dela, é um negócio surreal, né? Os gatinhos sabem para onde vão, eles vão, né? No humano, se deixar, for o mais natural possível, ele até vai, mas a gente é mais complexo. Até porque o humano nasce prematuro, digamos assim, né? Ele nasce com menos habilidades do que outros mamíferos, porque a gente é mais complexo também. Então, os cursos tinham que ensinar o manejo da amamentação também, né? Olha, a amamentação é linda, é maravilhosa, os substitutos não são nem sonho que deveriam ser. Tem muitos substitutos excessivos e efetivamente não tem aquele que poderia ser um substituto nutricionalmente, pelo menos de verdade. Então a gente tem que se focar em ajudar essa mulher nas dificuldades da amamentação, que a enorme maioria das mulheres vão ter dificuldade no começo, porque novamente não é um processo tão instintivo assim como para os outros mamíferos, né? Então não se focar só em benefícios, mas se focar em manejo, né? Eu falo isso muito para os meus alunos, de que eu começo a falar de amamentação, fica todo mundo apaixonado. Eu falei, nossa, o negócio é surreal, né? Realmente a natureza é um negócio perfeito. Faz aquele leite do jeito que tem que ser para aquela criança. Não existe um leite materno igual ao outro, né? Muito legal. Mas chega na hora do vamos ver, né? Muitas vezes a propriamente nutricionista não consegue amamentar porque não ficou pensando em benefício, 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 chega lá, é tudo diferente. E aí a sociedade envolve, a enfermeira que é para ajudar ela não teve tanta base, né? Teve mais base em benefício, nem tanto em manejo, às vezes está dentro de numa maternidade que eticamente, né, a mãe já sai com uma lata de leite em pó embaixo do braço, então a maternidade também não está muito afim de ajudar. Muitas vezes nem sabe para que serve banco de leite, pensa que banco de leite é só para o prematuro lá e não sabe que ela pode ir lá procurar o banco de leite. Enfim, Sim. acho que falta muita educação, né, para as pessoas, para que todo mundo esteja empoderado em volta da amamentação. 1.000 dias, né, o que a amamentação representa nesses 1.000 dias e o que os 1.000 dias representam na vida daqueles futuros adultos, né, que vão ser as próximas pessoas que vão movimentar e melhorar ou piorar a economia do país, já que as pessoas vão para o bolso, né? Então, essas pessoas daqui a 20, 30 anos eles vão ser muito importantes. Agora eles são pequenininhos, né? Mas tem que se focar Verdade. que essa base aí, esses primeiros 1.000 dias é a base para ele ser um adulto aí que de fato mexa no que seja importante para as pessoas, na economia, política e etc. Então, acho que falta muito trabalhar isso. A ISMAN entra de uma maneira muito brilhante e cada ano vejo mais as pessoas engajadas. Então, esse ano eu vi muita gente colocando foto amamentando, né? Eu vi muita gente, de fato, colocando essa ISMAN no lugar que ela deveria colocar. E aí a gente entra com esse tema eu acho que sensacional de falar da questão de sustentabilidade, né, do aleitamento materno, que ele não gera lixo, ele não tem pegada de carbono, não precisa de pasto, não precisa de estrutura, não precisa de energia, não precisa de mão de obra, sai na temperatura perfeita, enfim, né? Então é um alimento ecológico também, né? No final Exatamente. de tudo. Explora animais. Exatamente, não explora os animais, deixa a vaquinha em paz. Sim, porque eu escrevi um texto no blog Maternagem Nerd, porque às vezes as pessoas não entendem um pouco, muito assim, qual que é a ligação, né, entre a amamentação, vamos supor, e a exploração animal, que é um tema que eu falo. E ele também está ligado diretamente a essa questão ambiental, da sustentabilidade, tudo que a Isa está falando. Porque, né, para se abrir pasto, né, para gado, para ter o leite da vaca lá,
é necessário que aconteça um desmatamento, né? Então, que se abra lugar para pasto, né? Então, aí vai a queimada e tudo mais. Então, tudo isso que a gente está vendo aí acontecer com a Amazônia, né? Com o nosso meio ambiente, o impacto do aquecimento global, enfim. Então, eu escrevi esse texto relacionando a amamentação com a causa da exploração animal, porque tem todas as fórmulas, né, infantis, ou elas têm derivado animal, né? Então, Uhum. mesmo perguntaram para mim ontem lá sobre essas que são sem lactose, né? Para crianças que são alérgicas, né? Você vê que a alergia ela já começa, já tem uma origem mais ou menos ali duvidosa, né? Porque por Sim, que criança é alérgica a leite de vaca, né? Será que é porque ela não é um bezerro, né? Então já exatamente. começa aí. Mas eles usam, né? A mesma, você que é mestre em alimentos, você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas eles usam o mesmo princípio do leite animal, só que eles isolam a proteína, né? Então, mesmo as que são de vegetais, né? Base vegetal, por exemplo, leite de soja ou de arroz, tal. Geralmente eles são de marcas, né? Que fazem testes em animais. Então de uma forma ou outra, tá ligada à exploração animal. E assim, Sempre. como eu falei, infelizmente, o pessoal pergunta para mim, então, Carol, não tem um substituto vegano, né, livre de Ainda exploração não. animal? Infelizmente não. Aqui no Brasil, pelo menos, não tem ainda. Eu não sei se tem em outros países, né? Mas aqui não, porque as marcas de fórmulas aqui do Brasil, elas estão todas ou utilizam o leite animal, né, seja de vaca ou de cabra, enfim, ou estão envolvidas também com essa coisa da experimentação animal para indústria alimentícia, que eu acho assim, né, um negócio que é complicado, porque em questão de medicina, né, medicação, vacina, infelizmente ainda é necessário, né, e é usado, mas para alimentação para vestimenta, cosmético, esse tipo de coisa, eu acho duvidoso, né? A necessidade. Mas Sim. só fazendo esse link aí com o que você está falando, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, mas o que tem a ver, né? Então, o aleitamento ele é importante também para causa animal, porque a Exatamente. mãe humana amamentando, alimentando o seu bebê humano, né? É diferente de Exatamente. você pegar ali um leite de uma outra fêmea, né, e querer usar no bebê humano, né? Então, Sim, sim. Ontem até no curso a gente estava falando de todos os tipos de fórmulas, e aí se entrou no caso da criança que tem os pais veganos, e aí a criança vai ser vegana, né? sim, E aí que não, a gente não tem um substituto hoje, né? Então a gente tem dois leites, que é um de soja e outro de arroz, duas fórmulas, né, infantis de soja e de arroz, e que mesmo assim há de se pensar, porque além delas não serem veganas, porque elas têm a vitamina D ali, a vitamina D que elas usam não é de origem vegetal, né? Há de se pensar se vale a pena utilizar, porque a própria lactose, né, para nós como mamíferos, né, nessa fase láctea, ela é muito importante para fazer sim. microbiota, né? Então, oferecer um leite sem lactose há de se pensar se realmente vale a pena, né? Então, entra naquela história da vacina, talvez, mesmo para uma mãe vegana, já que a gente não tem nada vegano hoje em dia, né, de fato, para uma criança em aleitamento, talvez valha entrar nesse outro lado, infelizmente, né? Por isso que é complexo, né? Porque É, se a gente tivesse uma amamentação mais naturalizada, e assim, aí entra aquilo que você estava falando de manejo também. Porque teve um comentário que tá falando que amamentar vai além de pôr bebê no peito. É muito além, só que poucas pessoas falam isso. As propagandas, por exemplo, do Ministério da Saúde e tudo que você vê sobre a amamentação são mães felizes com o bebê no peito lá, só que é muito uhum, diferente da realidade. Daí, quando a mulher se depara com essa realidade diferente, ela entra em desespero. E os profissionais, se eles não estão ali, não têm esse conhecimento que você falou de manejo, eles já vão receitando a fórmula logo de cara. Né? Então, por sim, qualquer motivo ali que for mais complicado, vamos dizer assim, por exemplo, eu estou atendendo uma mãe que ela
mãe de gêmeos, né? Então, falou em gêmeos, já as pessoas já associam cesárea e fórmula. São duas coisas que Sim, já colocam ali como padrão, assim, para mãe de gêmeos. Mas tem muitas mães de gêmeos que amamentam, amamentaram por muito tempo e, sim, assim, apesar dos problemas, né? Porque não é fácil, mas é muito possível, né? Senão, como que os gêmeos no passado aí teriam crescido, né? Porque então tem tudo isso daí, essa coisa de saber ajudar aquela mãe, responder a problemas, realmente avaliar se aquele ganho de peso ele está muito insuficiente mesmo, ele é necessário fazer uma complementação, se necessário, fazer a complementação de uma forma que não prejudique a amamentação, né, usando copinho e tal, sim, mas nos primeiros problemas, assim, a família já entra em desespero, porque não é aquilo que elas estavam acostumadas a ver. E os sim. profissionais que não estão muito, né, assim, inteirados, né, dessa questão do manejo, já vão receitando a fórmula como a fórmula do sucesso, né, a solução de todos os problemas, né. E é uma pena, Exatamente. porque daí você tem esses níveis de aumentação de 54 dias no país, né. E o nosso nível é um dos melhores, né? Não sei se você já chegou a olhar, mas o Brasil é considerado um dos exemplos em amamentação. Então é uma vergonha, né? A gente não chega nem a 2 meses de aleitamento materno exclusivo e ainda assim é melhor que a maioria dos países por aí. Acho que até os Estados Unidos a gente é melhor, porque eles têm a indústria ali é muito forte, né? A indústria de fórmula infantil. E colocar aí que a gente romantiza a amamentação e que ela não é apenas amor, eu acho que é uma coisa também a se falar, né, para formar aí a sociedade ajudando nesse processo de amamentar, é que entender de fato que amamentar é uma coisa maravilhosa, mas que ela exige bastante empoderamento da mãe, do pai, de toda a família que está ali no entorno, não ficar só romantizando a amamentação é muito importante também, né, dentro desse contexto. Né? Com certeza. Dentro do consultório, aparece para mim vários casos de que se a família tivesse tido antes algumas informações, não só novamente sobre o benefício do aleitamento materno, mas sobre as dificuldades, o manejo e as questões mais específicas, aquele aleitamento provavelmente não precisaria nem de mim para ajudar, nem precisaria ter ido no banco de leite, nem nada. Se tivesse tido Uhum. um empoderamento antes de tudo, na gestação, que acho que é o momento ideal para se procurar ajuda, né, de aleitamento, antes dessa criança nascer, a gente Sim. teria talvez um índice maior, né, de aleitamento materno do que esses 54 dias que a gente tem hoje no Brasil. Até tem um caso no consultório, o caso mais traumático da minha vida, que no bebezinho nasceu, aquela coisa super bonita, mãe, gestação saudável, a mãe teve o parto em casa, com equipe, aquela coisa bem legal, assim, né? Tudo ok. E aí, acho que estava com 2 ou 3 dias o bebê, eu não lembro mais ou menos. E o bebê, ela chegou para a pediatra com uma reclamação de que o bebê estava muito preguiçoso para mamar. E aí a pediatra não Sim. conseguiu, não ia conseguir encaixar naquele momento a consulta, aí ela ligou para mim e disse, você consegue? Porque bebê preguiçoso para mamar, a gente que entende, a gente consegue ajudar rápido, né? Não, manda para mim, eu encaixo. Na época eu estava no consultório que não tinha pediatra, não tinha nenhum médico, era só fono, TO, né? Então a Amanda, ela veio para mim, bebê assim, completamente adormecido, Nossa. aí mexe no bebê, tira a roupinha, deixa o bebê peladinho, adormecido. E eu que só tenho Nossa. experiência em clínica, né? Não tenho experiência hospitalar, eu demorei um pouquinho para me atinar de que aquele bebê estava em hipoglicemia. Aí Sim. a hora que eu comecei a perceber, estava geladinho, sabe? Mudando a temperatura. Aí eu falei, quanto tempo ele está dormindo? Né, para a mãe. Fácil umas 13, 14 horas. Meu coração quase Gente. voou. Né? Então, recém-nascido de 2, 3 dias, ele não dorme 12, 13, 14 horas Não. seguidas. Né? Ele vai acordar 1 milhão de vezes para comer, propriamente. E aí, a partir daquele momento, a primeira coisa que eu pensei foi chamar a ambulância, né? Que esse bebê está em hipoglicemia, ele já está entrando num processo talvez de um coma,
E aí tentei, faz massagem, até a ambulância chegar, faz massagem no seio da mãe para sair um pouquinho de leite para colocar com uma colherzinha na boca até de fato a ambulância chegar. E aí tudo passou, deu tudo certo, a ambulância chegou, chegada da fórmula, obviamente, né? Naquele momento era o que tinha Sim. que ser dado para essa criança. E aí, depois que tudo passou, que eu fiquei pensando, gente, hipoglicemia neonatal é uma coisa que toda mãe se preocupa. Como é que a Sim. pessoa, ela teve um parto incrível, a pessoa que tem o parto em casa, normalmente ela é super empoderada, ela procura uma equipe, né? Ela vai a pessoal que era de Campinas, né? O pessoal que topa esse tipo de trabalho de parto em casa, mesmo os médicos, aqui são médicos sensacionais que a gente tem aqui na região, equipes sensacionais. E aí a pessoa não pensou em amamentação. Não é muito louco? Né? Ela se Eu empoderou em já um monte de vi coisa e não isso. pensou. É muito louco, eu já vi isso. Eu já vi isso em grupos de parto humanizado. Eu vi coisas absurdas, assim, eu falei, gente, eu tenho essa mesma ideia que você, só que eu já vi isso. Às vezes a pessoa, elas focam tanto na questão do parto que depois sabe, não vem o contexto. É esquisito, né? Mas é como É. se pegassem um bolo maravilhoso de chocolate, sem a massa, só a cobertura. Porque é estranho você não estudar também sobre o pós-parto, a amamentação e tudo mais. Nossa, mas eu imagino o seu desespero, menina, Olha, me deu até um calafrio aqui é, na hora é. que você começou a falar, porque 13 horas um recém-nascido dormir, gente do céu. Não, e como é Mas é que aquilo a que você avó falou foi mesmo, junto? desde a família, né? Exatamente. Despreparada, até os profissionais aí porque será que ela não falou isso para pediatra? Não sei, né? Que estava acontecendo, É, né? a demanda que ela falou para o pediatra é que o bebê estava muito preguiçoso para mamar. E isso é normal, Entendi. né? Mas assim, ele estava dormindo há 13 horas, né? Não é que ele é preguiçoso. O bebê Sim. preguiçoso é diferente, né? Então, Eu tô vendo um comentário da Ju aqui falando sobre a mãe que mora na periferia, né? Que passa o bebê lá no posto, na UBS, com pediatra que indicam fórmula na primeira consulta. Ju, eu concordo com você, só que eu posso te dizer uma coisa. Eu conheço, trabalhando com consultoria e amamentação, não sei se a Isa provavelmente vai concordar comigo. Não são só os pediatras do posto, e às vezes, muitas vezes, eu vejo o contrário, que os pediatras nos postos de saúde, nas UBS, eles às vezes têm uma formação muito mais humanizada do que os de consultório particular, assim, é, né, lugares nobres, assim. Esse caso, por exemplo, que eu contei aqui sobre a mãe de gêmeos, ela teve bebê assim numa maternidade muito conhecida de São Paulo, tudo, e o pediatra não é também de posto, né? E uhum, primeira coisa, porque os bebês não estavam ganhando uma certa quantidade de peso, mas estavam ganhando, estão ganhando ainda, já mandou para a fórmula. Então, assim, é uma coisa complicada, porque acontece muito na periferia, mas também acontece muito em outros sim. centros, né? Então, eu não sei te dizer, eu não tenho essa estatística para te dizer se isso acontece mais com as mães periféricas ou não, sabe? Por causa disso, porque eu não consegui, ainda para mim, ainda depois de todos esses anos, para mim ainda tá pau a pau, sabe? Tá Aham, 50% para cada lado, sabe? sim, sim. Novamente a gente volta naquela história, seria bom se todo mundo tivesse um pouquinho de aleitamento na escola, né? Porque aí se Exato. todo mundo tivesse, igual a gente tem um pouquinho de reprodução, né? De educação sexual, obviamente no sentido de reprodução, né? No sentido de ciências e tal. Se a gente tivesse aleitamento, acho que a gente tinha resolvido tanta coisa, né, de colocar isso na Exato. escola, igual tem educação física, hoje tem educação nutricional, entrar dentro do contexto da disciplina de biologia, por exemplo. Ia ser magnífico as pessoas. Eu lembro que eu, adolescente, eu estava no fim da adolescente, a minha irmã teve um sobrinho. Eu não estava nem na faculdade ainda. Eu achava meio nojento. Eu falava, ai, que coisa esquisita. Ela ficava com aquelas fraldinhas, né? Ela vazava leite, ela amamentou bastante.
Eu achava esquisito. Falei, gente, por que não dá logo uma mamadeira? Né? Então, falta, isso está na escola. Eu acho que a base é a gente colocar isso dentro da escola. Exatamente. Eu acho que essa geração de agora pode ser que estejam melhorando um pouco mais, porque você vê que tem muitas crianças participando, né, de parto da mãe, vendo os irmãozinhos nascerem, vendo serem amamentados. Então, pode ser que tenha aí uma melhora. Mas como você falou, nutrição tem que ser básico na escola, até para outras coisas, né? Até para a gente ver esses índices de diabetes precoce, é, obesidade infantil, Uhum, todas essas coisas aí, né, acabando, porque é, a gente não está acostumado, as crianças ainda não estão acostumadas com uma alimentação mais natural. É muito industrializado ainda. Então, quando chega na escola, é salgadinho, fritura. A cantina da uhum, escola dos meus filhos só tem industrializado, sabe? Então uhum. é complicado. Agora, se isso é matéria básica, né, a pessoa vai crescer com a consciência de que aquilo ali é o melhor e a amamentação também vai ser mais naturalizada e todo esse contexto Uhum, aí vai melhorando, né? Porque vai chegar, como você falou, às vezes nem precisa chegar no profissional com aquele problema. A pessoa tendo conhecimento, ela já vai saber o que fazer, como melhorar, como mudar aquela situação, sim, né? Então, sim, a educação é tudo, né? exatamente. Acho que alguém perguntou alguma coisa, não perguntou? Eu não tô conseguindo baixar aqui as coisas. Você consegue? Deixa eu Não. ver. Eu Ah, subi, cliquei e foi tudo. Vai, deixa eu ver onde que parou aqui. falaram de O conflito de comentário da Ju interesse. sobre a mãe das periferias. Aí, conflito de interesse, né? Isso mesmo. De Até 10 pediatras de nessa. convênio que eu passei, 9 me indicaram fórmula. Desses É, 9, e eu acho que 3 muito tem essa são os história do conflito de aminoácidos. interesse, nessas Exatamente. indicações excessivas de fórmula. Parece que tem muito conflito de interesse dentro de tudo isso, né? Então, acho que não é só aquela questão de nutricionista não recebe representante da Nestlé da parte de fórmulas. A gente recebe representante da Nestlé para contar que o Nescau tá com mais cacau e menos açúcar, mas não de fórmulas. Quem recebe fórmula é pediatra. E aí, mas o que eu vejo, eu não penso que é só isso, né, do pediatra receber o representante lá e orientar, mas eu vejo assim, há uns anos atrás, acho que em 2016, pegando esse gancho que falaram de conflito de interesse, que alguém falou, né, que recebeu 9 indicações de fórmula em Sim, 10 pediatras, enfim. E aí eu fui no congresso de pediatria, é o Paulista de Pediatria, tem a cada 3 anos, acho que foi 2016 ou 2017, se eu não me engano. Foi 16, porque o último foi ano passado, que teve o Paulista de Pediatria, que aí eu já não fui. E aí, a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Pediatria é patrocinada pela Nestlé, né? O manual de é, nutrologia deles é patrocinado pela Nestlé. A Nestlé está muito dentro da Sociedade Brasileira sim. de Pediatria. E aí, obviamente, né, a hora que eu entrei naquele congresso grandioso, eu fui muito pelos palestrantes, né? Então, aquele o Dr. Moisés Chepinski, eu nunca lembro sobre o nome dele, que ele é, né, um pediatra muito em prol da amamentação. Sim. Estavam todos lá. Então, a gente foi por causa deles. Mas aquele hall enorme antes de chegar na parte das palestras é muito dominado pela indústria. Mas muito, 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 muito. Não é a indústria só farmacêutica que elas estavam em peso. Eles davam Tilenol para a gente provar, para provar um novo Gente, sabor de Tilenol. É um absurdo. que E na isso? época ainda eu estava fazendo o doutorado na pediatria, então eles entenderam que eu era médica. Então eles colocaram que eu era prescritora, então eu poderia receber amostra de remédio. E eu fingi que não era comigo, né? Porque eu queria ver o quanto um pediatra é assediado. Né? Então, Sim. eles davam amostra de remédio para a gente provar, e aí as farmacêuticas muito fortes. Eu ganhei inalador, ganhei sorinho para inalador, ganhei tudo que você imaginar. Os congressos de pediatria são muito assediosos, os de nutrição são mais tranquilos. E aí tem os stands da Mead Johnson, que é da Infamil, tem o stand da Danone, Aptamil, e tem o stand da Nestlé, que é o maior stand de todos, Sim. que é o NAN, né? NAN, Nestogênio, né? E as suas variações. E o negócio ali, cara, é um negócio, é fora de
sério. O quanto eles são assediosos. É muito. Ganha brinde, você participa de sorteio para ir para Bahamas. Né? Então, assim, aí você Nossa. recebe. É um negócio Aí fora de vai a sério. pobre da consultora em amamentação falar que não É, precisa de fórmula depois. exatamente. E eles tinham um cantinho falando de amamentação e eles estavam entregando bicos artificiais, Gente, concha, né? Então, assim, eu fiquei realmente muito assustada dessa vez. tem E aí tem um justifica post. muito. Isso que você tá falando, tem um post, acho que do doutor. Ai, meu Deus, como que é o nome dele? Não é o doutor Moisés. É aquele outro que tem um canal legal pra caramba no YouTube. Eu vou tentar lembrar o nome dele. Se alguém que tiver aí souber de quem que eu tô falando, ele tem um post famoso, assim, no Facebook, nas redes sociais, que ele pôs fotos de um dos congressos. Ele escreveu um post, um artigo, assim, do blog, no site dele, com fotos e contando todo. Não é o Dr. José Martins, é um outro, que é um pouco Deve ser Daniel Becker, não mais. deve? Que é um carioca. Não é o Daniel Becker? É esse mesmo. Eu gosto muito dele. Ele é bacana. Ele, ele colocou tudo lá, as fotos e como que o pessoal abordava eles, abordam os pediatras e tudo mais. É, é assim, isso que você está falando é muito cruel, é muito péssimo. Só que a gente sabe, por exemplo, o que acontece em outros países, que nem nos Estados Unidos. Lá também a amamentação deles, o tempo de duração da amamentação nos Estados Unidos é muito ruim também. E lá as mães chegam a ganhar essas amostras dentro do próprio hospital. Acaba de Sim. ter o bebê, então é, ganha assim, sei lá, sabonetinho da Johnson, nananã, e amostras de fórmula infantil junto com kit, essas coisas assim. Então lá é bem, ou às vezes até chega pelo correio. Eu vi, Uhum. acompanho alguns grupos de fora, né, para ver como que é. E depois que a mulher teve o bebê, aí o hospital manda assim uma cestinha com fórmula, com coisa dentro, assim, como se fosse presente, brinde, né? Nossa. E aí elas recebem em casa. Então é um negócio bem forte mesmo. Agora, eu não sei se lá a Sociedade Americana de Pediatria, se eles têm esse patrocínio tão descancarado que nem tem a Sociedade Brasileira de Pediatria da Nestlé, né? Então, eu não sei Sim. como que é lá, se é assim tão, né, na amostra ou Aham. se é meio que camuflado só através desses brindes e tal. Mas aqui, se você abrir o site da SBP, você vai ver o logo da Nestlé, Nestlé patrocinando esses congressos que você falou. Sim. E assim, é um negócio absurdo, porque é como se fosse o McDonald's patrocinando as Olimpíadas, né? Que eu acho que já até aconteceu isso. Mas é, você, uma multinacional conhecidíssima, né, de vender um tipo de produto que vai totalmente contra o que Uhum. o evento, o lugar preconiza, né? Sim, sim, exatamente. Nesse congresso de pediatria, eu realmente levei um susto, porque nos de nutrição, a indústria fica mais pianinho, não entra tanto, não. Entra, mas não tanto. Mas nos de pediatra, rola solto, assim, até tinham palestras, inclusive eu fui, porque eles estavam oferecendo almoço, eles oferecem no horário de almoço. As palestras patrocinadas, elas são no horário de almoço. E aí eles oferecem almoço enquanto você assiste a palestra. E aí eu fui num dos dias e era sobre uma importante linha de fórmula infantil para crianças com baixo peso, muito baixo peso. E aí para mostrar os estudos dizendo que aquela fórmula era eficiente. Eram os estudos em grandes hospitais de São Paulo, os principais desses muito caríssimos de lá, e comprovando quão eficiente era essa fórmula tal para criança baixo peso. E até, olha como assim, eu, super crítica, consultora em aleitamento, nutricionista materno-infantil, até hoje, como influencia de alguma forma? Quando eu recebo o caso de criança baixo peso, recentemente eu recebi uma criança de 1 ano e 10 meses e 6 quilos. Tipo, é um absurdo do baixo peso.
né? Então, até hoje, quando eu recebo esses casos assim de muito baixo peso, é a primeira fórmula que eu penso. Né? Olha só. Então, mesmo assim, para quem é mais esclarecido, mesmo assim há essa influência, porque eu vi os estudos, foi feito em dois grandes hospitais de São Paulo, que são hospitais muito renomados, tem médicos incríveis lá dentro, né? Então você vai se influenciando e mesmo assim a gente acaba prescrevendo, né, nesse caso específico, esse tipo de fórmula. Então, influencia todo mundo, no fim das contas, né? Sim, Esse conflito de interesses atinge em diferentes níveis todo mundo envolvido aí com a amamentação. É bem sim. complicado, né? Até E entra nesse aí gancho. entra naquele negócio que a gente estava falando, né, do tema da SMAN desse ano, que é a amamentação, né, tudo que tem a ver, tudo que está ligado com a amamentação e o impacto no planeta, né, na saúde do planeta, porque Sim, aí você entra com fórmula, aí tem os acessórios, plástico da mamadeira, sim, dos acessórios, o uso da água, né? Que você tem que sempre estar utilizando ali, tanto para a própria fórmula quanto para lavar, né? Esterilizar os acessórios. Tem tudo aquilo que a gente estava falando antes de impacto, vamos supor, de exploração animal, da natureza. Então, tudo isso daí tá conectado. Então, eu chego a acreditar que a amamentação ela chega a ser um afronte, né, a tudo isso daí, ao uhum, consumismo, à exploração, à degradação do meio ambiente, e é por isso que há pouco incentivo, né, porque a mulher que amamenta, se muitas mulheres amamentarem, imagina o tanto de prejuízo que essas grandes corporações aí vão ter, né? exatamente. Mas é importante a gente pensar nisso, porque você economiza dinheiro, você economiza recursos naturais, não gera lixo. Então, tem tudo isso daí, além dos benefícios para a saúde, tanto da criança, né, a longo prazo, principalmente. Eu estava até brincando ontem, enquanto eu estava fazendo a live, estava me dando vontade de espirrar. Eu sou uma criança dos anos 90 que mamou super pouco, né? E tenho rinite. Muita gente da minha geração tem rinite alérgica. A gente fala, Eu gente, também. da onde veio isso daí, né? Então, são uma das coisas que o leite de vaca, né, o leite animal, tudo, causa na pessoa a longo prazo. Essas rinites alérgicas e todas as outras alergias que a gente tem aí, vem Uhum, dessa base, né? A gente precisa ter uma base boa com anticorpos, nutrientes e tudo mais, para não desenvolver isso daí no futuro. Que às vezes a sim, pessoa fala assim, ah, mas ali o leite parece ser uma coisinha sonsa tal. Só que é tão rico de nutrientes e anticorpos que vai afetar todo o metabolismo, a saúde daquele ser humano no futuro. E da exato. mãe também que amamenta, porque tem comprovações aí, né, científicas modernas, de que ajuda a evitar cada ano que a mulher amamenta, ela vai diminuindo mais o risco de ter um câncer de mama, né, no Sim, útero e tudo mais. Então não é só um benefício para a criança, mas é para o planeta no geral e para aquela mãe também, né? sim, sim, é perfeito, Não né? sei se o pessoal se alguém tem alguma dúvida que a gente está falando aqui, a gente Eu acho que bateu vai uma chegar o prosa tempo. boa. É. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu nem sei se já tá dando o tempo, Isa, porque Eu acho. o Instagram, que eu falei, ele dá uma derrubada, mas ele avisa assim, tipo, com alguns segundos antes, tipo, 20 É, segundos, vai cair sua live, daí não dá tempo de fazer nada. é. Mas se alguém tiver alguma pergunta, porque daí senão a gente vai encerrando aqui e daí, se você quiser também, Isa, deixar suas considerações finais aí, antes da gente encerrar. Ah, Carol, primeiro eu queria agradecer bastante o convite, como eu falei no começo. Depois que eu te conheci, eu admirei super seu trabalho, eu devia ter te conhecido antes. Pena Imagina, que esse gente, ano eu não que vai admiro ter. essa mulher. Ai, você acha que pode? Ai, mestra em tudo quanto é coisa que eu gosto aí. Não, imagina, para mim que é uma honra e eu agradeço muito você ter aceitado, porque eu imagino que a sua agenda não deve ser nada
nada fácil, né? Não, domingo a gente dá conta. Ai, Mas pelo menos obrigada, no domingo, Carol. né? Pena que esse ano a gente não se encontra no Vegan Day, que não vai ter Vegan Day, né? É. Então, mas a gente se encontrou aqui. Eu achei que o bate-papo foi Olha lá, ó, bastante 28 legal. segundos. Vai, Ah, Isa. meu Deus! Então, obrigada, Carol. Uma excelente Ismã para você, um excelente agosto dourado para todo mundo. Obrigada, muito obrigada de novo. Obrigada quem participou, quem assistiu. Vou deixar a live gravada aqui, tá? E aí vão acompanhando as outras lives também, que o pessoal é fera. Obrigadão, gente. Obrigada.